Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vamos lá então, gente, para o nosso estudo, né, que eu tinha prometido, acabou que não deu tempo de fazer, estou fazendo aqui hoje, né? Então quero fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos, né, nesses três estudos aí passados, né? Logicamente que tiveram mais, mas nesses três especificamente, que nós estamos falando sobre nossa missão neste mundo, né? A missão do ser humano, que basicamente no primeiro estudo nós vimos que basicamente a missão do ser humano é cumprir a missão de Deus, né? Deus tem uma missão, ele tem um propósito de criar todas as coisas, ele criou todas as coisas com um propósito. Nós vimos que o propósito pelo qual ele criou todas as coisas é o louvor da sua glória, né? Ele criou tudo para ele mesmo, né? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, nós estamos vendo essa perspectiva, né? Nós começamos então nosso estudo vendo qual é a perspectiva humana, né? Então nós abordamos ali dois pensamentos, que é o pensamento que as pessoas têm a respeito da missão. Um deles é aquele sentido de destino, né? Eu até dei o exemplo do meu pai, que diz que a sina dele é viver de tal forma, e tem muita gente que usa esses termos, né? Meu destino, a minha missão, no sentido de destino. Minha missão é sofrer, minha missão é ajudar as pessoas, eu acho que esse é meu destino, usam nesse sentido, né? E aí tem outro sentido de missão que as pessoas usam, né? Que é no sentido de meta, de objetivo. Então as pessoas falam assim, a minha missão é terminar a faculdade, a minha missão é me aposentar e viajar, sair viajando o mundo todo. Então minha missão é casar, ter uma família, ter filhos. Então tem nesse sentido de meta também. E nós vimos o que a Bíblia diz a respeito de missão, né? O que é a missão. Então, particularmente, nós estamos meditando no livro de Gênesis, e nós vemos em Gênesis que, capítulo 1, que Deus dá a missão ao homem ao criá-lo, né? Deus, a criar todas as coisas, ele dá a missão para essas coisas e para o homem também. Então, quando Deus cria o homem em Gênesis capítulo 1, nós vemos que ele dá a missão para o homem ser de fecundos, multiplicar e encher a terra e dominar-a sobre ela, né? Então nós vimos ali que Deus já dá uma missão para o homem, um dever, um propósito. Então o homem tinha um propósito tem o propósito, né, em Gênesis capítulo 1 nós percebemos isso, de dominar sobre a criação, né? Nós vimos em Gênesis 2, Adão, né, quando Moisés ali vai recontar a história, Adão já cumprindo a sua missão, né? Então Deus traz os animais ali para Adão, isso nós vimos no nosso segundo estudo. Deus traz os animais ali para Adão dar nome. Então Adão ali dando nome, cumprindo a sua missão de dominar, de governar, de ser o regente, né? O subregente, porque Deus é o regente, mas o homem ele é o subregente da criação, né? Exercendo ali a sua missão que Deus deu, né? E Deus ali em Gênesis capítulo 2 nós vemos também Deus dando a missão dele guardar o jardim, né? Proteger e guardar o jardim e cultivar, proteger e guardar ali o jardim, né? Deus colocou o homem no jardim para trabalhar, tem uma missão ali de ser um lavrador, mas percebemos também que ele não é só no aspecto da agricultura, né? Mas também no aspecto de todos os âmbitos da vida, porque como Adão é o nosso representante, tudo aquilo que se segue a Adão é o mandato cultural de Deus, aquele que Deus nos ordenou, nos deu como missão. Então nós percebemos que a primeira missão do ser humano que Deus nos deu foi sermos humanos, né? Que é cuidar das coisas que Deus criou, administrar as coisas que Deus criou, proteger, guardar, cultivar, zelar daquilo que Deus nos deu, né? O nosso corpo, a natureza, os animais,
tudo que tem na cultura, Deus nos deu para a gente dominar, para a gente cuidar, para a gente proteger, para a gente cultivar, para a gente multiplicar, né? Para a gente crescer e fazer tudo isso para Ele. Fazendo isso, nós glorificamos a Deus, né? Conforme Ele nos ordenou em Gênesis 1 e 2. Então, nós chegamos no Gênesis 3, que é onde o homem começa a decair do seu propósito, né? Onde o homem decaiu do seu propósito. Então, Deus ali em Gênesis, no final do capítulo 2 de Gênesis, ele dá uma ordem negativa, né? No sentido de que ele deu uma ordem positiva para que o homem multiplicasse, se edificasse, cultivasse o jardim, guardasse o jardim. E também que ele, lá no final de Gênesis 2, ele dá a ordem para que os homens, né, Adão e Eva no caso, comessem de todas as frutas do jardim, de todas as árvores, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que ficava no meio do jardim. Então Deus deu essa ordem negativa para que o homem não comesse desse fruto, né, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira ordem negativa que nós vemos na Bíblia. As outras ordens que nós vimos são todas ordens positivas: faça, multiplique, cuide, proteja, dessa forma, né? E então aí vem a primeira ordem negativa: não faça, não coma dessa árvore. E em Gênesis 3 nós vemos o episódio ali de Adão e Eva desobedecendo a ordem de Deus e decaindo da sua missão, do seu propósito, perdendo a capacidade que Deus tinha dado para eles para viver uma vida missionária, né? Uma vida na missão que Deus deu, na vida com propósito que Deus deu para eles. Então nós vimos a consequência disso de Gênesis 3 até Gênesis capítulo 11, né? A consequência do pecado, a consequência do homem ter desobedecido a Deus. E então, a partir desse momento, ele ficou incapaz de cumprir o mandato que Deus nos deu, de cumprir a missão que Deus nos deu corretamente, né? Nós até temos os vestígios ainda da imagem de Deus em nós não perdemos esses vestígios, mas estamos totalmente decaídos e inclinados a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, a partir de Gênesis 3 até Gênesis 11, nós vimos ali as consequências e percebemos também a graça de Deus em castigar o homem. Então, nós percebemos ali que Deus não é um Deus... As pessoas confundem, né? Pensam que Deus é um Deus do Antigo Testamento, é um Deus da lei, um Deus malvado, e no Novo Testamento é um Deus da graça, um Deus bondoso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sempre que Deus é o mesmo, Deus não muda, e Deus é sempre santo, Deus é sempre bom, Deus é sempre gracioso e sempre justo, né? Então ele sempre vai agir com justiça e sempre agiu com misericórdia. Então até mesmo ali nas consequências do pecado de Adão e Eva, nós percebemos a graça de Deus, né? Onde que nós percebemos ali? Nós vimos que Deus castigou, só que ao mesmo tempo Deus cobriu eles com peles de animais, né? Então Deus acaba de punir ele, mas Deus cobre a nudez deles com peles de animais. E depois nós vemos Eva dizendo que teve um filho com auxílio do Senhor, né? Então mesmo depois de ter pecado contra Deus, Deus decreta ali as consequências, né? Os castigos, que foi a morte espiritual do homem e consequentemente a morte física. Mas em contrapartida, no meio do castigo ali, Deus ainda mostra graça e misericórdia para com a sua humanidade, né? Então nós vemos Eva tendo um filho com o auxílio do Senhor. Decorrente disso, nós vemos aí Caim e Abel, né? Quando Caim matou Abel também ali recebeu uma graça do Senhor de poder ofertar aquilo que agradou mais ao Senhor do que aquilo que Abel consequentemente por consequência do pecado, ficou redundante, né? Por consequência do pecado, ele mata seu irmão. Caim mata seu irmão, e aí nós vamos ver as descendências de Caim, e daí por diante nós vamos ver
cada vez mais a inclinação do homem para o pecado, para o mal, só aumentando, a ponto que chega em Gênesis capítulo 6, nós percebemos isso. Em Gênesis capítulo 6, nós vimos que Deus ele se ira grandemente e decide destruir o mundo. O texto diz que Deus se entristeceu bastante a ponto de Moisés escrever que Deus se arrependeu de ter feito o homem e iria destruir tudo, né? O homem não era para viver mais conforme Deus tinha planejado. Daqui a pouco eu continuo, gente. Então, voltando aqui, gente, deu uma pausa no vídeo aí, espero que não dê nem para perceber. Então, no capítulo 6 de Gênesis, Deus ali demonstrou a sua ira, decidindo destruir a humanidade, mas nós percebemos também no capítulo 8 de Gênesis, que Deus demonstra sua graça no meio da sua decisão de destruir a humanidade. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, né? Deus achou graça em Noé. E aí Deus decide, por meio de uma arca, né? Não destruir completamente a humanidade, ele destrói a humanidade completamente, mas salva Noé e sua família e um par de animal, né, de cada espécie. Então é assim que acontece. Deus ele demonstra ali a sua ira contra o pecado, mas nós sempre vemos desde o Antigo Testamento Deus demonstrando a sua misericórdia e a sua graça. É justamente esse o tema que nós vamos tratar hoje. Daí, do decorrendo de Gênesis, nós falamos que vimos até Gênesis 11, né? Então, daí, chegando em Gênesis 11, nós percebemos que, novamente, né, de Gênesis 8 ali, 9, quando a arca de Noé, quando as águas do dilúvio abaixam, a arca de Noé fica no local seco, né, a ponto que eles podem sair da água, sair da arca. Nós percebemos ali que a descendência de Noé já começa novamente a pecar, e aí chega no capítulo 11, que é a Torre de Babel, aonde eles têm a pretensão a qual Deus diz para eles multiplicarem a terra, se espalharem, serem fecundos, né? Progredirem. Eles têm a pretensão de fazer uma torre, e eles queriam fazer um grande império ali e chegarem até o céu, é o que o texto diz, a Torre de Babel. Então Deus desce, confunde a língua, né, deles, então confundiu a língua ali, e aí é onde eles se espalharam pelo mundo, começou ali a se espalhar pelo mundo, né? E então em Gênesis capítulo 12, que é onde nós vamos começar, na verdade capítulo 11 para o capítulo 12, nessa transição de capítulo 11 para o capítulo 12, Deus vai trazer basicamente a resposta da promessa que ele fez em Gênesis 3,15, que através da semente, né, ou depende da tua tradução, do descendente da mulher, que é Cristo Jesus, ele esmagaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar, né? Ou seja, Deus já tinha prometido em Gênesis 3,15 a redenção, a restauração dos seres humanos, do homem, não só do homem, mas também de toda a humanidade, né, do mundo, que quando Adão pecou, ele, por ser o regente de toda a criação sofreu e sofre até hoje por conta do pecado de Adão, né? Então Deus está redimindo aí, por intermédio de Cristo, todos os seres humanos, todos os eleitos de Deus, né? Todos aqueles que creem, que creem e que crerão no Filho de Deus. Deus tem esse plano aí de redenção, e não somente as pessoas, mas também o mundo. Deus está redimindo todas as coisas, né? Como diz o texto bíblico. Então nós vamos meditar aí de Gênesis 12 até Apocalipse 22. Deus vai estar traçando esse plano de redenção, né? Que é o que nós vamos estudar agora, que é basicamente a resposta de Deus para o pecado, para
a quebra da missão do homem, a quebra do propósito do homem pelo qual ele foi criado. Onde Gênesis 12 até Apocalipse 22 é esse plano maravilhoso que Deus vai desdobrar da redenção. Embora ele já tinha prometido isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15, falando da redenção em Cristo Jesus. Alguns teólogos ainda vão dizer que até mais atrás ele já estava dizendo sobre a redenção, né? Mas eu fico aí com Gênesis 3,15, ele mostrando a redenção em Cristo Jesus para nos salvar dos nossos pecados, da condenação eterna dos nossos pecados. Beleza, gente? Então, fica aí um breve resumo daquilo que nós vimos para trazer aí à nossa mente um pouco do que nós iremos ver, do que já vimos e do que nós iremos ver, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos. Abraço.